Olá, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito bem-vindas à nossa live. Já temos 20 meninas aqui, Nath, assistindo a gente. Olha que legal. Bom, Oi, gente, gente, boa noite. Que massa estar aqui com vocês. Eu queria agradecer vocês terem acolhido esse convite para bater esse papinho, que eu acho que vai ser muito legal. A gente vai ter muitas trocas bacanas aqui, tá? boa, galera. Vou começar me apresentando rapidamente. Então, aqui na Labenu, eu sou conhecida como Nath Fra. Sou a Natália Fragoso, trabalho aqui na Labenu desde maio de 2020. Estou aqui no time de comunicação, então fico aí cuidando dessa parte de comunicação, de marketing, de redes sociais. E hoje vim falar um pouquinho, bem rapidinho, para quem ainda não conhece sobre a Labenu. E aí depois a Nath Art se apresenta também, ela que vai conduzir a nossa conversa de hoje. Vou começar boa, compartilhar a tela. Então, essa aqui é a nossa terceira edição do Programadoras em Foco. É um evento que a gente criou aqui pensando nas mulheres da comunidade da Labenu, então tanto alunas, ex-alunas, quanto pessoas que estão interessadas em tecnologia. A gente já fez 2 edições ano passado, e essa é a terceira vez que a gente faz esse encontro, mas esperamos que ainda venham muitas pela frente. Bom, gente, pode passar. Bom, para quem não conhece, a Labenu é uma edtech que foi fundada em 2019 e que busca para acelerar o progresso tecnológico do país, pensando sempre numa educação inclusiva. Então, a gente tem cursos de tecnologia totalmente online, à distância, porque o que a gente acredita é que o talento está igualmente distribuído pelo Brasil, mas muitas vezes a oportunidade não. Então, com isso, surgiram os nossos cursos lá em 2019, e desde então a gente tem conseguido aí transformar a vida de muitas pessoas. Pode passar. Para quem quiser saber mais, então atualmente a gente tem um curso em 2 períodos. Então, como eu falei, nosso curso ele é sempre online, então você assiste da onde você estiver. E a gente acredita muito na prática. Então, a maior parte dos nossos conteúdos tem uma atividade de manhã e uma prática à tarde. A gente ensina a parte de front-end, de back-end e de soft skills, que a Nath que está aqui é quem costuma ministrar aí essa parte de soft skills e por isso ela foi nossa convidada de hoje. O foco dos nossos cursos é empregabilidade, então é colocar os nossos estudantes no mercado de trabalho. E aí, nesse QR Code aqui no na nossa apresentação, vocês vão direto para o nosso site, vocês conseguem saber mais sobre o nosso curso. A gente está com um processo seletivo de 2 turmas em aberto, então dessa nossa turma integral que começa agora no comecinho de maio e da nossa turma noturna que começa em junho. Bom, gente, quem quiser saber mais, convido vocês a conhecerem a Labenu no nosso site, depois de assistir essa live da Nath Art para nossas mulheres sobre soft skills para mulheres. Então, Nath, boa sorte, estamos por aqui. Um beijo. Obrigada, Nath, obrigada pela apresentação. Eu queria mais uma vez agradecer essa casa que me acolhe, né, que faço trabalhos de colaboração, de apoio. E aí, vamos estabelecer alguns combinados aqui antes de a gente começar. O objetivo aqui não é palestrar, tá, gente? Isso aqui é um trabalho que a gente fez por e para mulheres, e a partir desse processo, nosso objetivo aqui é troca. Então, caso vocês queiram debater, trazer suas dúvidas, a gente está aqui ligado no chat, as meninas também estão no backstage lá acompanhando e vão também me sinalizando. Então, a todo instante vocês podem intervir, vocês podem trazer algumas histórias de vocês que vão agregar valor e a gente vai construir a narrativa aqui juntos. É sempre importante lembrar que, para sermos mulheres, a gente tem que ter uma rede de mulheres que também nos apoiem. Aqui ninguém vai ensinar vocês nada, a gente vai desenvolver trocas e conteúdos, tá bom? Bom, para falar sobre soft skill e mulher, né? Eu amo essa frase. Ela já foi, inclusive, a capa do meu LinkedIn, porque para mim ser mulher é de fato desenvolver soft skill todo dia. Eu sempre costumo dizer isso, não só na minha vida profissional, mas principalmente na vida pessoal, né? Porque as habilidades de soft skills, elas são hoje uma tendência de mercado, mas ela já é uma expertise que a gente precisa desenvolver na nossa vida pessoal. E quando eu falo sobre mulher,
Eu não consigo hoje pensar sobre mulher, soft skill, mercado de trabalho, e a primeira palavra, quando eu conecto essas pecinhas de um quebra-cabeça, é equidade, né? A gente vem muito batendo nessa tecla sobre equidade de gênero, e eu não estou falando sobre justiça social e direitos humanos, né? Eu estou falando sobre segurança pública, sobre estabilidade, sobre crescimento econômico de um país. Já tem uma pesquisa há muito tempo que fala sobre a importância da diversidade de mulheres na liderança e como isso afeta a performance em até 15% aí a mais em empresas que investem nesses perfis, né? Principalmente o feminino. E hoje a gente vive esse paradoxo no mercado, né? Enquanto a proporção de mulheres entre os profissionais qualificados continua aumentando, as disparidades de renda, elas persistem, né? Então, são poucas mulheres que estão ali representadas em cargos gerenciais, em cargos de liderança, tá? E aí eu quero trazer um dado de uma instituição que eu confio bastante, que inclusive já me sinalizou muito do meu trabalho, que é o Fórum Econômico Mundial, e que ele trata, né, que o mundo precisa aí de mais ou menos uns 250 anos para a gente superar essa desigualdade de gênero no trabalho entre homens e mulheres. Só que eu não sei vocês, mas eu não estou disposta a esperar esse tempo todo para começar a ver os avanços. Eu costumo dizer que a gente está já nessa corrida aí, tá? Então, sobretudo, mulheres que têm uma maior facilidade com habilidades que a gente vai trazer aqui, né? Como, por exemplo, inteligência emocional, culturalmente falando, é a mulher que ela já, de alguma forma, foi socialmente preparada para isso. Quem aqui nunca passou, talvez, pela criação? Eu fui uma delas, né? De criar para ser uma mulher que é mais fácil sociabilizar dentro das fragilidades, né? A gente, desde pequeno, é educado com bonecas, a gente é educado com presentinhos de casa, né? E muito difícil a gente receber um jogo, né? Uma coisa e tal. E esse desenvolvimento desde pequeno é que faz trazer alguns reflexos que tornam a mulher, aparentemente, no mercado de trabalho, um ser vulnerável. Mas a gente está aqui para romper essa ideia. Já tem algum tempo e a gente está conseguindo caminhar nesse sentido, né? Eu sempre costumo dizer que se tivessem dito aos homens que os seres desenvolvidos emotivamente, eles são os mais bem preparados, a gente não teria chance nesse sentido, tá? Porque, por sorte nossa, aquilo que, teoricamente, o mercado de trabalho mais invalida a gente, que são as nossas emoções, é hoje o que o mercado mais entende como diferencial, tá? Então, se o patriarcado tivesse tido acesso desde os primórdios, que essas habilidades socioemocionais conquistariam o mercado de trabalho, eu tenho certeza absoluta que não teria sobrado para a gente nada disso, somente o âmbito racional. Então, de certa forma, eu acredito que há males que vêm para o bem, tá? Quando a gente fala sobre características como empatia, que são essas habilidades mais corriqueiras, né, que a gente ouve muito falar sobre soft skills e associa boa comunicação, ser multieficiente, trabalhar sob pressão, ser resiliente. Eu não consigo vislumbrar quem melhor que a mulher que vive situações diárias como essa, às vezes com jornadas duplas, triplas, mães, estudantes, profissionais, né, para desenvolverem essas habilidades, tá? Pode passar, minha gente. E aí eu quis compartilhar com vocês um dado que chama muito minha atenção. Em vários cases assim, de estudo que eu fiz, inclusive eu fui tentar verificar e confirmar se isso era fatídico, e de fato é. Inclusive, posso até compartilhar depois com vocês sobre essa pesquisa, tá? Mas há um estudo já que reforça que equipes de TI com mulheres, eles se comunicam melhor em 85%. Ou seja, as equipes que são geridas, lideradas, ou que são compostas por mais mulheres, elas têm 85% uma melhor comunicação. E quando a gente fala que tem uma melhor comunicação, é importante a gente entender que é 85% melhor comunicação e também menos ruído, né? Menos interseções, sabe?
Eu acho que a comunicação é uma primeira soft skill que eu destacaria aí dentro da programação, porque a programação a gente trabalha muitas vezes em par, às vezes em equipe. Então, se eu fosse destacar uma soft que seria a menina dos olhos para programação, para desenvolvedoras, seria essa, anota aí, tá? E vocês vão entender por quê mais um pouquinho adiante, tá? Mas dentro desse aspecto ainda da programação, esse estudo que revela esse índice foi um estudo que foi baseado em universidades muito referenciais no mercado de TI, que é a de Salerno e a Zurich, tá? E ele concluiu que essas equipes que contam com mais mulheres, eles têm essa habilidade de desenvolver uma comunicação muito mais assertiva, né? Uma comunicação muito mais diretiva. E aí, gente, quando a gente fala de comunicação, a gente também precisa citar a importância de práticas como a comunicação não violenta, que é disparado o gênero feminino, aquele que melhor se desenvolve, né, nesse processo. Então, aquela figura de um chefe agressivo, que trata mal seus funcionários, isso não é mais compatível com o mundo corporativo de hoje. E essa associação está linkada principalmente às mulheres, tá? Isso me deixou muito feliz, porque já, assim, a gente tem dados de que a mulher, ela é minoria no mercado da programação. Acho que isso é uma informação que a gente, todo mundo, pelo menos a maioria da gente, tem acesso. Mas a gente talvez não tivesse ciência de como o papel da mulher impacta dentro da programação, e principalmente quando ela é líder, tá? Não é aceitável num ambiente de trabalho que a gente passe por processos de abusos em decorrências de uma falta de comunicação, de uma falha de comunicação, principalmente na mulher, que é um gênero que está em disparado nos processos de abusos psicológicos em ambientes laborais no mercado de trabalho, tá? Então, a figura de um líder de equipe é mais do que alguém que trabalha inspirando pessoas. Ele parte do princípio de um exemplo. E é isso que as mulheres, elas têm uma disparada nesse processo, tá? Essa sensibilidade, o olhar empático em relação aos outros é muito mais natural entre as mulheres enquanto os homens, porque as mulheres, elas entendem, elas herdam esse viés histórico, né, de terem uma posição de subserviência, o que é ruim, mas que para a gente é uma construção fortalecida das nossas habilidades emocionais, tá? Então, muito mais se valoriza essas características que são aparentemente mais natas das mulheres, como criatividade, feedback de equipe, recompensa, do que no homem. Em 2020, eu desenvolvi 2 cursos que eu estudei bastante o mercado feminino e masculino de habilidades para tentar entender naquele processo, a gente estava vivendo o auge da pandemia, e aquilo estava mexendo muito com o mercado de trabalho, com o profissional, muita gente passando por processos de dúvida. E aí uma empresa, na época, havia me contratado para desenvolver esses 2 cursos. Um para o público masculino, como eu falei, outro para o público feminino, né? E aí eles haviam feito uma pesquisa interna e eles perceberam que a melhor habilidade para desenvolver na mulher era a liderança. E para o homem, a inteligência emocional. Porque eles haviam percebido que no processo da pandemia, a mulher, ela deu mais conta do desafio do que o homem, tá? E isso é uma retratação histórica, na verdade, mediante todos os processos que a gente vive, né, estruturantes no mercado de trabalho, tá? Então, com relação a essas questões, se vocês me perguntarem, Nath, você acha que a gente está tendo avanços? Tá, pequenos, mas a gente está. E isso me conforta. Eu não sei se eu vou estar viva como mulher para ver o que eu gostaria, mas eu acredito que a gente está tendo alguns avanços bem significativos, somente só de olhar esse número aí, que não é um número inventado. Inclusive, essa pesquisa, um dos autores é um homem, tá, gente? Deixa eu até compartilhar aqui. Vou soltar no chat com as meninas para elas disponibilizarem para vocês o link da pesquisa, eu acho super legal. Quem quiser depois dar uma avaliada, tá? O objetivo da pesquisa nem era esse, mas acabou se revelando dessa forma, para que eles passassem a ter uma percepção da importância da mulher na construção da programação de TI,
como alguém de destaque, alguém de forte, persuasivo, que tem uma boa comunicação, tá? Bom, se vocês também quiserem depois fazer uma troca sobre essa pesquisa, podem me chamar, certo? Eu estou super à disposição. No final, eu vou disponibilizar o link do meu LinkedIn para quem não é da Casa Labenu, e para quem é da Casa Labenu, me chama no Slack LBN Natiá, tá? Eu vou adorar fazer essa troca com vocês. Eu ainda falei sobre o multieficiente, né? Que, na verdade, antigamente a gente tinha a tratativa como multitarefa, né? E eu descaracterizo a ideia de multitarefa, nós não somos multitarefas, eu fico bem incomodada com a ideia de que nós somos guerreiras, porque já me cansa só de pensar nessa ideia, mas a mulher, por si só, a vida constrói uma multieficiência nela. Eu não dou glamour a isso, tá? Há uma jornada tripla, mas o fato de que a gente sempre teve que se desdobrar em muitas coisas para dar conta aí de emprego, do serviço doméstico, do cuidado com os filhos, com as nossas pendências pessoais. E eu me arrisco até a falar de mulheres que abriram mão das próprias carreiras para verem quem amam crescer nas suas carreiras, tá? Eu tenho um exemplo na minha família, que é o caso da minha avó, né, que foi uma das referências de liderança na minha vida, tá? Eu acredito que, com certeza, se a gente perguntar para cada uma de vocês aí, vocês vão identificar uma mulher na vida de vocês que abriu mão de si por alguém para construir, né, por um homem, para construir uma carreira, ou por um filho, para dar essa oportunidade para essa outra pessoa. Então, esse ser multieficiente, isso é uma coisa que eu falo que a gente não nasce mulher, a gente se transforma. E, por fim, o caso da resiliência, que eu acho que essa habilidade, minha gente, é um retrato fiel de ser mulher, né? A capacidade da gente retornar à nossa forma original após um impacto muito forte. Na verdade, eu queria até me corrigir aqui com vocês. Eu acho que a mulher ela já não é mais resiliente, eu acho que a mulher ela já é antifrágil. O que seria essa sorte de antifragilidade? A resiliência é um estado físico que, quando você passa por um processo de dor, de trauma, de dificuldade, de desafio, você volta ao estado original que você tinha. A antifragilidade é como se ela tivesse uma superação, ela não volta ao estado original, ela volta mais fortalecida, tá? Eu acho que essa é uma soft skill que ela representa demais a mulher, né? Como a mulher ela se vê nesse processo, tá? Porque é a gente que é preparada para ter dificuldades, obstáculos, e ainda assim a gente passar por tudo isso e superar ou voltar a sermos quem era. Eu sempre costumo brincar com essa soft que ser mulher é superar e ficar de fato cada vez mais forte, tá? Pode passar, meninas. Antes de eu passar, gente, alguém quer complementar? Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu tô com o chat aqui aberto, tá? Se vocês quiserem trazer algum insight, por favor, viu? Vamos lá. Eu queria compartilhar aqui com vocês como o nosso processo interno lá, Benu, é voltado para a programação, e o nosso foco aqui nessa terceira edição é justamente isso. Eu fiz uma seletiva, assim, um laboratório para entender as 5 principais qualidades que as programadoras precisam desenvolver nesse processo. E aí eu elenquei essas principais atividades. Eu queria compartilhar aqui e vou falar um pouquinho sobre esse processo, tá? A primeira delas que eu percebi é a capacidade de trabalhar em equipe. Gente, não tem melhor bichinho para trabalhar em equipe do que a mulher. Ela é volátil, ela é adaptativa, ela é extremamente flexível, ela é colaborativa, ela apoia, ela acolhe, sabe? Eu até fico um pouco desconfortável quando eu vejo coisas do tipo, a mulher é um bicho que vive uma se matando com a outra, mulher tem uma rivalidade com mulher, que nada, cara, não existe essa coisa de competitividade feminina, não. Dentro das soft skills, a mulher é a que se mais destaca, sabe? E aí, para essa capacidade de trabalhar em equipe, seja dentro de um time de desenvolvedor, de design, de programação, é preciso trabalhar bem com outras pessoas para ter sucesso. E a mulher, ela é um bicho danado para conseguir
fazer esse movimento de, né, inclusive, tem diversas mulheres que elas acabam passando por processos adaptativos que até chegam a comprometer, inclusive, a saúde emocional delas, tá? Mas em termos de capacidade de trabalhar em equipe, a mulher em disparada, as programadoras, elas são maravilhosas, tá? Não há dificuldade. Inclusive, se tiver alguma monitora aqui da Labenu, por favor, né, confirme isso aí para mim. Sobre o segundo princípio que eu trouxe, que eu percebi também, é a comunicação efetiva. Os profissionais, eles muitas vezes têm dificuldade de falar. Já as programadoras, elas sentem um pouco de desconforto, né? Elas passam muitas vezes horas trabalhando sozinha, mas ainda assim elas têm uma excelente prática de comunicação. Raramente elas estão codificando todo o sistema do projeto sem uma relação com os indivíduos, ou os clientes, ou o time, tá? Para dentro do universo de devs, da programação, gente, é vital coordenar esse alinhamento de comunicação com os membros, com o time de desenvolvimento, com a liderança, com a própria empresa. Então, a mulher, ela tem uma comunicação mais do que efetiva, uma comunicação assertiva, sabe? Ela consegue desenvolver. Muitas vezes, Nath, mas eu sou mulher, eu tenho dificuldade de me posicionar, de me comunicar. Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho quais são os fatores que inibem a tua autonomia, tá? Mas, assim, em termos de comunicação, com certeza a mulher, ela tem uma resolução maior do que a do homem, isso aí é fato, certo? Ela consegue falar muito mais, expressar muito mais, inclusive o desconforto do que o homem. Às vezes o homem, ele carrega aquele pragmatismo de que tenho que segurar isso para não parecer bobagem da minha parte, e a mulher não, ela fala, ela reverbera o que ela está sentindo. E essa comunicação é muito importante porque não só tem forma mais assertiva, como eu falei, mas mostra o conforto e desconforto, inclusive dela nessa jornada aí, tá? Outro princípio que eu trouxe, que eu percebi dentro das programadoras, é o que a gente chama de problem solving, ou uma habilidade de resolução de problemas. E aí eu estava fazendo até uma oficina que vai ao ar essa semana sobre resolução de problemas, e confesso que todo o material meu de pesquisa, ele retratava mulheres nesse processo, sabe? Eu fiquei super feliz, mas eu tinha que tentar equilibrar ali, porque o público é diverso, né? E aí, exatamente, a mulher, ela tem um domínio melhor de pensamento crítico, de uma obtenção aí de uma solução criativa para um problema relacionado, por exemplo, a uma codagem, a um software, né? Então, ela tem essa percepção melhor sobre a resolução de problemas, como a gente chama. E o que isso implica, Nath? Implica na tomada de decisão, tá? Quando a gente consegue ter a percepção, porque a mulher é mais detalhista, cara. Enquanto o homem tem uma visão muito macro, a mulher tá vendo detalhes, sabe? A mulher é aquela pessoa que, se ela vai para um evento, ela não gosta de repetir a roupa. Tô mentindo? Comenta aí, vocês. Eu não tenho isso não, tá? Eu não tenho isso. Eu compro minha roupa, eu gasto mesmo. Ela, inclusive, se eu deixar, ela sabe o caminho da rua sozinha. Sem mim, ela vai. Mas a mulher, ela é muito mais observadora desses detalhes, sabe? E isso faz com que ela tenha mais perspicácia dentro da resolução de problema. E aí é um efeitozinho dominó. Quando eu sou detalhista, quando eu tenho percepção de resolução de problemas, automaticamente se me revela a uma tomada de decisão e um pensamento crítico mais assertivo para uma solução daquilo, tá? Bom, o que falar sobre paciência e perseverança, gente? Eu acho que não tem característica mais a cara da mulher, certo? Mais a cara da mulher do que a paciência e a perseverança, né? A gente é muito nisso, né? E aí, como é que a gente vê isso dentro da programação, dentro das programadoras? É muito raro, gente, um código ou um programa que funcione na primeira tentativa. Isso desestabiliza um pouco, claro, né? Então, são várias tentativas, várias insistências para que o trabalho aconteça, para que ele dê certo. E a mulher, ela, por natureza, ela não desiste fácil, ela não abre mão fácil disso aí. É bem característico da mulher nesse sentido, tá? Bom gerenciamento de tempo. Trabalhar sob pressão e ainda cumprir prazos é uma coisa que a mulher
infelizmente, sabe fazer muito bem. Eu digo infelizmente porque quando eu vejo essa trabalhar sob pressão, me lembra aquelas mulheres que trabalham no circo, que ficam lá rodando os pratinhos chineses, né? E aí tá aqui, estão rodando 4.000 pratinhos, daqui a pouco uma ameaça cair, eu tô lá rodando. É meio assim que as programadoras trabalham sob pressão, pressão de entregas, de resultados e uma série de fatores, tá? Mas eu consigo identificar claramente que essa é uma das habilidades que a mulher domina. Agora, se você é mulher e está me ouvindo, e você está se identificando com esse último princípio que eu trouxe aí, que é bom gerenciamento de tempo, mas em uma tratativa sob pressão, eu quero que você depois reflita de tempos em tempos como é que isso está afetando a tua condução emocional, como é que isso afeta a tua condução pessoal, para que você não se sobrecarregue, tá? As mulheres, elas em disparado, são pessoas que abraçaram a doença, que hoje é uma doença, tá, assim, constatada, que é o burnout, por conta dessa sobrecarga, sobre essa pressão, sobre as jornadas triplas que elas exercem, tá? Agora eu queria exibir um videozinho para vocês, que é de uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração dentro do universo da programação, e eu falei, cara, tenho que compartilhar aqui um pouquinho sobre a Camila Schultz, que eu acho ela fantástica. Algumas de vocês até podem conhecer já o trabalho dela, tá? Mas, meninas, dá play aí. Maravilhosa! Meu Deus, o que falar, né? Eu sou apaixonada por esse TED, né? Tem outros que a Camila também fala, e eu acho que é super válido, e não só dentro do quesito programação, tá? Programadoras, desenvolvedoras, para a construção da profissional mulher. Eu dei uma olhadinha rápida aqui no chat e aí eu queria bater um papinho aqui com vocês. A Nath, ela colocou, como eu faço para desenvolver melhor as minhas soft skills? Nath, excelente pergunta, é uma dúvida que gera, porque isso reflete na gente como se fosse algo que a gente tem que ser escolarizado, e eu sempre costumo dizer que soft é prática, né? E aí, como é que a gente desenvolve? O primeiro caminho, a primeira soft, o primeiro processo que você, como mulher, pode buscar aí, que vai ser quando eu falo primeiro, é o start, na verdade, tá? Essa soft é uma soft que, quando a mulher ela consegue desenvolver, uau, né? Todas as outras acabam de alguma forma fluindo na vida dela. É o autoconhecimento, tá? É esse diálogo com você, é você entender e se perceber como mulher, como uma partícula divina incrível, como alguém com propósitos, missões de vida. Isso, perfeito. Top 3 soft skills da mulher, tá? Só reforçando, tá, gente? Para quem está entrando agora novamente, a gente teve um bugzinho e aí nos derrubaram, mas a gente voltou. Veja como a mulher, ela é resiliente, tá? Olha, e aí eu pensando, bom, quais seriam essas top 3? Mas eu acho que tinha antes de a gente cair, eu estava respondendo a uma pergunta da Natália, que ela colocou no chat. Eu não sei se a Natália já conseguiu voltar, mas como isso vai ficar gravado, ela fica aí com esse material depois, caso ela queira entrar para dar uma olhada, tá? Ela perguntou como a gente desenvolve as nossas habilidades de soft skills sendo mulher. O primeiro caminho, o primeiro passo, não só para a mulher, mas como indivíduo, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, é a chave que destrava todos e quaisquer outros contextos e é a porta de entrada para qualquer desenvolvimento, seja ele pessoal, seja ele profissional, seja ele de habilidade, seja ele, enfim, qualquer um outro. Eu costumo dizer que não tem ser mais empoderado do que a mulher que se conhece. Quando a mulher se conhece, ela sabe exatamente o que ela é. Ela não se encaixa em padrão. Ela não é exatamente o que dizem sobre ela. Ela sabe quem ela é. Então, dentro desse processo de soft skill, desenvolver essa habilidade é fundamental para dar outros passos. Outro comentário que me chamou a atenção no chat foi uma moça que compartilhou dizendo que ela não consegue trabalhar sob pressão, né?
Ninguém, na verdade, ninguém gosta. Ah, eu sou muito bem de pressão, eu gosto de desafio. Não confunda, né, gente? É importante a gente não confundir desafio, que na verdade ser mulher já é um desafio por si só. Se você nasceu mulher, bem-vinda, você já vai padecer aqui de muitos desafios na sua vida. Mas uma dúvida que mulheres, quando me procuram para fazer essa construção para o autoconhecimento, elas sempre me perguntam: como, Nath, eu posso aguentar mais quando ninguém está aguentando, né? Porque a mulher ainda carrega essa sobrecarga de ser alguém que tem que suportar um pouco a mais. E aí eu sempre começo falando, ó, primeiro que ninguém tem que aguentar nada, né? Principalmente a mulher, tá? Não confundir a ideia que a gente tem de fortalecimento com naturalização ou normalização de traumas, né? Gente, traumas que a mulher sofre não fortalece a mulher, tá? Ela consegue superar no sentido de que ela tem que seguir a vida. Mas uma mulher com traumas, muitas vezes, ela deixa, inclusive, de destacar os talentos dela, né? Destacar as sortes dela, destacar os dons naturais dela. Por isso, se você é uma mulher que vive alguns processos nesse sentido, vale a pena buscar um profissional que te ajude, que te apoie, que principalmente te acolha, tá? Porque eu sempre costumo brincar que uma rosa, ela é linda, um botão de rosa, ela é lindo, mas quando ela tem algumas pétalas machucadas, isso acaba, inclusive, comprometendo até o desabrochar dela. Mas uma rosa, que ela faz o desabroche dela perfeita, seguindo o fluxo da natureza, a tendência é que ela tenha muito mais sucesso aí, né, no florescimento dela, tá? E aí, sobre o top 3 de soft skills, que eu acho que é fantástico para as mulheres e que elas podem desenvolver isso muito bem, tá? Eu selecionei top 3. Em termos gerais, a gente tem diversas soft skills, já falei algumas como resiliência, empatia, criatividade, comunicação, inteligência emocional, autoconhecimento. Nossa, Nath, é muita coisa, mas calma, faz essa construção diária. Às vezes a gente quer desenvolver a criatividade sem se dar conta de que já somos criativas nisso aí, tá? Então, não se afobem, tá? Vocês podem ter muito mais soft skills do que vocês, de fato, acreditam que tenham, tá? Então, mas eu quis selecionar aqui as 3 que eu acredito que para mim, são o pacote assim perfeito, amarradinho para a mulher, né? E aí, pode passar o slide, a gente vai falar sobre a primeira, que é a top 3, liderança. Nossa Senhora! Eu disse a vocês, né, que em 2020 eu fui contratada numa empresa para desenvolver um curso que era liderança feminina, né? Porque essa é uma top que nunca tão foi falada para a mulher. Tá? Liderança, gente, é super importante entender, tá? Não é um cargo, é uma habilidade. É a habilidade que a mulher tem de não somente gerenciar uma equipe, mas também de se autoliderar. É a capacidade que permite que profissionais, mulheres, consigam inspirar pessoas, o time, e fazer com que elas aí conquistem os resultados almejados. Além disso, a profissional, ela sabe que liderar utiliza aí pontos fortes, ela destaca os pontos fortes, né, das pessoas, do time, dos seus colaboradores, da equipe em prol das próprias metas da empresa. Ela faz com que a pessoa se sinta valorizada. Essa tratativa da liderada com seus liderados, da liderança, da mulher feminina liderança com seus liderados, é um estímulo ideal e motivador para que ela perceba e alavanque os talentos do seu próprio time, seja por meios aí de feedback, seja alocando elas em funções que combinem com o perfil pessoal, enfim. No ambiente pessoal, como é que essa soft liderança atua, tá? Uma mulher que ela sabe liderar a si mesma, gente, ela é protagonista das próprias decisões, né? E ela tem atitude. Sabe aquelas mulheres que elas inspiram a gente, que, cara, ela tem o que a gente chama de postura, que quando ela inspira, sabe? As pessoas percebem ela, então elas têm um poder hipnotizante. É isso que a autoliderança permite na mulher, tá? Para que isso ocorra, entretanto, é preciso a gente dedicar aí no autodesenvolvimento, como eu falei, aí eu trouxe a questão do autoconhecimento e justamente para linkar a esse propósito de realizar conquistas
sem que a mulher seja uma liderança baseada em julgamentos ou avaliações de terceiros, tá? Agora vamos para o nosso top 2 de lideranças, que eu gosto muito, que é o empoderamento. Mas, Nath, essa palavra empoderamento é uma soft... É, sim, é uma soft skill, tá? E eu adoro essa soft. Eu acho que, cara, quando a gente fala de mulher, a gente fala sobre tantas coisas, mas essa peculiaridade de empoderamento é uma coisa que é nossa, né, gente? Eu sei que quando a gente fala de empoderamento, a gente não caracteriza pelo gênero, mas, sinceramente, eu acho que isso deveria ser patenteado para a mulher, porque é muito a cara da mulher. Empoderamento nada mais é do que a ação que torna o indivíduo em algo poderoso. Gente, que coisa maravilhosa, sabe? E esse poder não tem nada a ver com você ser superior, com você ser alguém acima das outras pessoas. Na verdade, um movimento de emancipação da mulher, de forma individual, que ela busca ter domínio sobre a própria vida. É a mulher quando ela é protagonista, gente. Quando ela tem independência emocional, quando ela tem independência financeira, minha boca chega saliva quando eu falo isso de empoderamento, sabe? Porque é maravilhoso. E por que, quando a gente fala de empoderamento, a gente tem que trabalhar esses vieses emocional e principalmente financeiro? Bom, porque, gente, a soft skill empoderamento, quando ela é vista dentro do empoderamento financeiro, ela evita que a gente dê domínio para pessoas ter controle sobre nossa vida, principalmente do aspecto financeiro rentável, tá? Quando a gente passa a controlar, por exemplo, nosso próprio dinheiro, a gente passa a eleger melhor nossas prioridades, sem a interferência de outras pessoas. A falta de liberdade financeira em decorrência de uma ausência de um empoderamento é um obstáculo que faz com que muitas mulheres, inclusive, não abandonem relacionamentos abusivos ou em que elas se encontram felizes por dependência, tá? Então, quando há um controle do homem sobre o dinheiro da parceira, da mãe ou da irmã, que isso é muito comum, isso acaba abalando vários vieses da mulher, desde a autoestima até o posicionamento e, consequentemente, o empoderamento dela, tá? Esse é um tipo de abuso, tá, gente? Caso você se identifique com essa minha fala aqui, busque ajuda depois, queira bater um papinho, eu estou aqui para te ouvir, tá? Então, a dependência financeira hoje é o segundo principal motivo para que mulheres não denunciem, inclusive, seus agressores. Já quando você desenvolve essa habilidade de empoderamento, a mulher passa a ter mais liberdade de escolhas de emprego, de projetos, de lazer, de hobbies, de ciclos sociais. Ela aprende a dizer não sem se sentir culpada, nem se colocando em segundo lugar, tá? E acaba desobrigando a gente de estar vivendo até relações nocivas com parceiros, com família, com relacionamentos em geral, tá? Então é muito importante que a mulher entenda sobre o empoderamento como uma habilidade de soft skill que vai transformar a vida dela. Por isso que ela entrou no meu top 3. Adoro ela, tá? Já, como é que funciona o empoderamento dentro do aspecto emocional, Nath? É muito mais simples, tá? Quando a gente se empodera emocionalmente, a gente se sente muito mais apta a enxergar quem é o nosso ser, qual é o nosso real valor de mundo e também fazer as escolhas que são pessoais, que mais acreditam, que corroborem com nossos valores, com a nossa essência, com quem nós somos. E para além disso, quando a gente passa a assumir uma responsabilidade total sobre as nossas escolhas pessoais, a gente torna a convivência com outras pessoas um pouco mais leve, né? Já que reduz aí de alguma forma as cobranças excessivas e expectativas reais de quem a gente é. Gente, olha, vocês como mulheres vão ter compreensão do que eu falar. Tem bicho que se cobra mais do que a mulher de si mesmo? Não tem, né? Pra gente parece que nunca a gente faz o suficiente, ou tá sendo bom o suficiente. E isso parece muito com a síndrome da impostura. Então, a minha dica é fortaleça a tua soft skill de empoderamento, que você vai ver, ó, tua autoestima melhorar 1000%, tá? E agora,
O nosso primeiro lugar, que rufem os tambores, meu Deus, essa daqui é, sem dúvida, o primeiro lugar. E eu adoro essa soft skill. Essa soft skill é feminina. Se o Google disser que ela é masculina, é mentira do Google, tá? Autoestima profissional. Gente, essa soft, ela é fantástica. Ela é meu top one em tudo, porque a percepção que a gente, como mulher, tem ao nosso respeito, cara, no ambiente de trabalho, sabe? E para a programadora, para a desenvolvedora, que muitas vezes ela é minoria, né? Ela é relativizada, quando ela tem uma autoestima profissional, não tem aquela pessoa que derrube ela, sabe? Ela tem noção de quem ela sabe exatamente o valor que ela carrega. Então, é uma espécie de julgamento ou avaliação também, tá? Sobre a nossa capacidade e o valor daquilo que a gente entrega, de forma honesta, de forma íntegra, de forma mais alinhada possível com a nossa realidade, tá? Ela é completamente subjetiva, essa soft, perfeito. Porque cada pessoa tem sua própria régua e métrica e referência a respeito de ideal, né? De autoestima. Mas eu quero dizer para você que se a sua régua ela está sendo comparada com a régua de outra mulher, essa régua está errada, joga ela fora, tá? Sempre se compare a você com a versão do passado. Esse é seu referencial, porque você está transitando nesse processo, né? Mas é por meio também dessa medida que a gente atribui a nós uma validação. Quem tem uma boa autoestima profissional, a mulher que tem uma boa autoestima profissional, ela se sente muito mais energética, muito mais motivada, ela tem um foco na vida dela, ela faz transformações e ela ajuda a contribuir com a própria sociedade, a própria comunidade dela, tá? Então, a mulher, ela pode até se incomodar com os erros, porque, gente, não é porque a gente mulher que a gente escapa de errar, todo mundo erra. Mas ela investe muito mais as forças para tentar trabalhar isso nas melhorias, ao invés de ela entrar naquele loop infinito de autopiedade, de vitimização, de achar que não é capaz. E a autoestima profissional, quando ela está elevada, ela combate diretamente a síndrome da impostora, que é uma das coisas que sobrecarregam muito a mulher. O olhar de que não é boa o suficiente, o olhar de que ela não é capaz, o olhar de que ela não vai conseguir, tá? Quando a gente tem uma autoestima que ela é nociva, ela atrapalha a nossa produtividade, ela aumenta a nossa procrastinação, ela impacta nas nossas escolhas profissionais, gera na gente muito mais ansiedade, tá? Então, impossibilita vários olhares de construção para a transformação da mulher profissional. E aí, quando você busca elevar essa tua autoestima profissional, ao mesmo tempo, você está melhorando as oportunidades, né? Já que você passa a ter um sentimento que é digno, que realmente corresponde a quem você é, tá? E isso passa a fazer com que ela acredite que também tem uma percepção melhor acerca de si mesmo, e não a autossabotagem que ela tem sobre si, né? De estar sempre se questionando, por mais que a gente a roda dos amigos, a família, revele para ela os valores, ela sempre se coloca na condição negativa, do olhar, né, de comparação dela, tá? Outra vantagem que eu acho que a autoestima profissional faz são com relações ao feedback. Uma mulher que tem uma boa autoestima profissional, quando ela recebe um feedback negativo, ela não leva aquilo para o pessoal, tá? Ela entende que aquilo é um start, um ponto de melhoria para ela conseguir visualizar melhor o trabalho dela, desenvolver, mas ela não se sente ameaçada. Ela não fica questionando que aquilo é algo que reflete o que é sobre ela, não. Né? Aquilo é um processo que tem que ser percebido para a melhoria da construção. Ela tem uma autoestima bem exacerbada, né? E é uma pessoa que não sente dificuldade, inclusive, de transitar em ambientes em que ela é a única mulher, tá? Ela não tem dificuldade de comunicação, ela se sente confortável na pele dela. Cara, cá pra nós, gente. Tem coisa mais linda do que a mulher que se sente confortável na pele dela? Meu Deus do céu, Jesus, que coisa maravilhosa, sabe? A gente consegue de longe admirar uma mulher que ela consegue se sentir incrível na pele dela. E olha,
se sentir incrível na pele dela, não é uma mulher que consegue olhar para si e dizer, eu sou perfeita. Não, gente, nunca confundam a ideia de você se amar acima de todas as coisas com você se aceitar acima de todas as coisas. Não, nós somos mulheres e assim como qualquer outro ser humano, a gente tem sempre aquilo que a gente pode melhorar e que a gente não gosta. Mas isso não impede da gente avaliar que a gente é uma profissional incrível, que a gente tem grandes valores, que a gente tem uma autoestima maravilhosa e que a gente não se compara a ninguém, a não ser com a gente mesmo, tá? E isso inclusive melhora, aí eu costumo dizer que melhora o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Pode passar o slide, minha gente. Eu amo essa frase. Lugar de mulher é onde ela quiser. Eu tenho uma foto que eu tirei no último carnaval que a gente teve de Olinda, numa parede, 2020, que tinha essa frase. Eu estava lá com minha garrafinha de cerveja. Posso falar isso na live? Não sei se posso, mas já falei. E eu agarrada lá com a minha latinha de cerveja e apontando para essa frase, porque lugar de mulher é exatamente onde ela quiser. Nossa, eu amo isso, sabe? E a gente, cara, a gente tá dominando o mundo, tá? Isso é maravilhoso. Existe uma pesquisa que foi realizada pelo Google, que é chamada Woman in Tech. Nossa, essa pesquisa é fantástica, porque ela destaca a falta de inspiração e modelos que mulheres não têm por não encontrarem outras na liderança que as exemplifique, tá? E aí eles construíram essa pesquisa justamente para reforçar os valores que a persona feminina traz quando ela desenvolve algumas habilidades nisso aí, tá? Outro ponto levantado nessa pesquisa é a autoexigência das mulheres na hora de se candidatar a uma vaga. Meninas, mulheres, se vocês estão hoje passando por algum processo seletivo, tentem entender que vocês são capazes, sim. O que acontece quando a mulher está passando por um processo seletivo? Essa pesquisa foi muito fiel, tá? Ela apresentou que elas tentam menos de 20% das vagas que os homens, porque elas acreditam que precisam cumprir todos os 100% do requisito das vagas. E já os homens, que são mais cara de pau, eles se candidatam às vagas aí, às vezes não tem nem 40% dos requisitos. Veja mesmo, tá? Então, a primeira dica que eu deixo é quando você observar uma vaga de trabalho, mulher, você precisa preencher pelo menos 50% dos requisitos, são dados do LinkedIn, tá? Não se diminua, não se inferiorize, não se subestime, tá? Principalmente se você estiver se candidatando para uma vaga de trabalho e que uma das sortes é o fit cultural deles. Isso é muito precioso, tá? Então, nessa pesquisa do Women in the Tech, o Google percebeu que as mulheres elas não têm tanta coragem para enfrentar um posicionamento, mas elas são incríveis, estimulando e motivando quem elas amam para fazer o mesmo papel que elas não tiveram coragem. Então, eu te pergunto, tá? O que falta para você, mulher, se apoiar em você, que você deixa de fazer por você e faz para sua melhor amiga, digamos assim, tá? Você se trata tão bem quanto você trata a sua melhor amiga? A gente tem esse poder de acolher mulheres na nossa vida e a gente às vezes se esquece de se acolher. E a gente é muito autoexigente da gente. Então, todas as vezes que você estiver fazendo um julgamento sobre você, tenha um pouco mais de paciência com você, mulher, se acolha. Da mesma forma que uma amiga sua melhor amiga, quando está precisando do suporte, você faz isso por ela, tá? E isso está fortemente ligado à nossa cultura. As mulheres, elas são criadas para cuidar dos outros, da família, e não para se arriscar. Desde a infância, a mulher ela é estimulada a se comportar como uma dama, né? Sem um posicionamento aí muitas vezes político, econômico, social, que ela prioriza a todos antes de si mesma, tá? Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra há mais ou menos uns 20 dias atrás, e eu fiz era só para mulheres, tá? E foi justamente por conta do mês das mulheres. E aí eu perguntei, pedi para elas comentarem no chat, escreva as 3 pessoas mais importantes da sua vida. E aí eu vi várias mulheres colocando meu filho, meu marido, minha família, minha mãe.
e me deu uma profunda reflexão sobre nenhuma ter colocado a si mesma em primeiro lugar. Então, eu não sei o que falta para você se perceber ou você se tornar a sua prioridade, seu grande amor, seu melhor relacionamento, seja pessoal ou seja profissional, né? Mas se ainda falta você ter essa percepção sobre si, mulher, acorda, tá na hora de você dar essa girada de gatilho, tá? Quando a gente vê mulher aí em cargos, por exemplo, estratégicos ou de gestão, sempre demonstra para a gente um forte exemplo, né, de onde a gente quer chegar, onde a gente poderia chegar. E isso, por si só, já cria um efeito dentro da minha área, que é a psicologia, que é chamado ancoragem, que é um viés cognitivo do ser humano se basear em características recebidas quando ela está dentro de um processo de tomada de decisão. Então, utilizem esse efeito de ancoragem para vocês se inspirarem em outras mulheres e não para vocês se afundarem. Sempre se inspirem em mulheres, nunca se comparem, vocês são incríveis. Eu tenho certeza que se eu bater um papinho aqui com cada uma de vocês, daí que está participando, está assistindo, eu posso, em 5 minutos, apontar talentos e comunicações de vocês que são únicas de vocês, tá? Então, sempre que vocês usarem aquela métrica que eu falei daquela régua, olhe e meça a pessoa que você era no passado, e não a pessoa do seu lado, tá? E aí, se uma profissional ela está num ambiente de trabalho onde ela tem uma representatividade visualizada, onde ela é valorizada, ela vai usar isso como parâmetro aí para os outros ambientes, né? Para o pessoal, para o social, e impacta não só na construção da profissional, mas na sociedade, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat antes de eu pedir para passar o slide. A Diana compartilhou aqui. Um conhecido me falou que nessa área, passando a entrevista que você não sabe, eles ajudam e ensinam muito. É verdade, sabe? Nem toda empresa capacita a gente. Mas se você se você já passou dessa primeira etapa, já é valioso, sim, as suas habilidades, tá? Então, não deixa de encarar uma vaga de mercado de trabalho, porque você acredita que não está atendendo todas as demandas que eles estão pedindo, tá? Mulher, seja cara de pau. Pode passar o slide. Mas como impulsionar a presença feminina, né? A gente já falou sobre soft skill aqui, a gente já falou sobre o mercado de trabalho, a gente já entrou em alguns processos como empoderamento feminino, já discorreu algumas transitoriedades, mas como é que a gente pode impulsionar a presença feminina, nós mulheres, sendo também parte desse ciclo de minoria? Bom, sororidade é um dos pontos muito importantes no que tange aí a presença das mulheres em empresas de qualquer área, inclusive tecnologia, tá? Quanto mais a gente tiver apoio por igualdade de gênero nas profissões, em salários, mais a gente vai fomentar aí, mulheres, movimentação feminina no mercado. Ouvir o que a sua colega, o que a sua amiga, o que a sua prima tem a dizer, resultar em ações estratégicas mais assertivas do que é necessário de fato para que haja essa igualdade. Além disso, né, dentro das empresas, buscar times como o People, como processo seletivo, né, como o RH, para desenvolver esse aspecto aí, ter mais espaços para a diversidade. E existem também vários grupos que proporcionam aí palestras, mentorias, para empoderar a mulher em seus vários âmbitos e aspectos de trabalho, tá? Outra colocação que eu acho que é muito importante é também inserir temas envolvendo a tecnologia desde cedo. Se você é mulher, se você trabalha com a tecnologia, né, e você percebe que a tua educação, a educação de alguém perto de você, ainda é bonecas e utensílios de cozinha, não tem problema nenhum, não. Mas também fale da importância que tem da educação envolvida na mulher para a construção da tecnologia. Porque, cara, a profissional do futuro é a mulher. E a profissão do futuro é a tecnologia. Então, os dois têm que caminhar em paralelo, tá? A presença da mulher na tecnologia é um exemplo de resistência e de resiliência, minha gente, tá? Trabalhando na educação, capacitação, na sororidade e investindo em oportunidades, a gente pode alcançar aí muitos dos nossos objetivos e apoiar as mulheres, né? Porque a mulher pode tudo, tá? E quem disser o contrário está mentindo. Então, como mulher, a gente tem a oportunidade de inspirar também outras mulheres. E a gente não precisa ser líder, não, tá? Basta a gente atuar nos nossos ciclos sociais e buscar e alcançar esses lugares que, por muito tempo, secularmente, foram ocupados por homens,
majoritariamente. Desculpa. Então, além de perceber que esse caminho é super possível para a mulher, ações efetivas podem ser realizadas nesse sentido, né? Se engajar no mercado feminino, entendeu? Buscar algo mais inclusivo. Bom, apesar de toda essa percepção evidente que a gente está percebendo aí na evolução da presença feminina no mercado de tecnologia, eu queria falar em especial aí para os cargos de liderança, que ainda é um longo caminho para ser percorrido em relação à representatividade feminina, tá? Que são cargos, para mim, mais estratégicos. Então, se você pensa em ser uma programadora, uma desenvolvedora ou de qualquer área, pense em liderar, tá? Você pode. E um dos maiores desafios que eu acho que são os mais complexos tem a ver com as nossas raízes históricas que permeiam as questões sociais. Mas é sempre possível a gente olhar para o futuro e perceber uma força feminina crescente, não só no mercado tech, tá? Mas nos diversos segmentos. Que eu tenho que, assim, convicção, juro para vocês, que se a gente se juntar, cara, a gente consegue fazer um movimento que a gente muda o mundo, tá? E torna isso muito mais igualitário, sim. Tá? Pode passar o slide. E aí, vou falar um pouquinho sobre mim, porque a gente está encerrando esse bate-papo. Bom, quem sou eu, né? Eu sou Nathalie Araújo, a Natiar. Eu sou neta da Quitéria, eu sou filha da Malu, eu sou irmã de Isis, que são as minhas 3 lideranças femininas dentro da minha casa, a minha mãe, minha avó e a minha irmã. Eu sou mulher, matuta, nordestina, aquariana, amiga, parceira, psicoterapeuta, orientadora de carreira, mãe de pet, a minha brisa, feminista, bissexual e apaixonada pela vida. Isso é um pouquinho da mulher que eu sou várias, eu sou um plural. Mas para eu ser isso, eu preciso ser quem vem depois. Eu sou isso, gente. Eu sou a Lica, eu sou as Alines, eu sou as Aninhas, eu sou as Majus, eu sou as Fefefes, eu sou as Lailas, eu sou as Marinas, eu sou as Sabrinas, eu sou as Natas, as Marias. Eu sou uma comunidade. Você nunca vai ser só mulher. Você são mulheres. A gente é um apoio, a gente é uma rede, a gente é uma força. Se você hoje está enfrentando um processo de ser mulher sozinha, então busque a sua rede, porque juntas vocês podem mais, tá? Então eu sou elas e elas sou eu e a gente é a Labenu. Eu queria agradecer esse encontro, foi maravilhoso estar aqui com vocês, por vocês e para vocês, mulheres. Um beijo. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma troca? Bater um papinho? Nath do céu, com esse final aqui não dá nem para falar nada, né? Pelo amor de Deus, que apresentação linda. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada para todas as meninas também que migraram aí de apresentação com a gente. Ninguém larga a mão de ninguém, né, mulheres? Opa, Nath. A gente está feliz demais por ter aprendido tanto nessa palestra. Eu não sei se alguma de vocês tem pergunta, gente. Como a Nath falou, a gente vai deixar o LinkedIn dela aqui na descrição. Sim, Adélia, a gente deixa o link do TED, a gente vai deixar o link da outra parte da apresentação, para quem acabou pegando só esse finalzinho. Então, a gente vai deixar todos os links em todas as descrições para vocês conseguirem pegar todas as informações dessa aula, que a Nath falou que, olha, não dá nem para falar nada depois disso. Gente, quem quiser conhecer a Labenu, então, apresentei um pouquinho lá no começo, mas aqui nesse QR Code vocês também podem conhecer um pouquinho mais sobre a nossa escola. E quem vier estudar aqui com a gente vai poder ter a honra e o privilégio de conhecer a Natiara aí no dia a dia, de ter um monte de palestra dela, de conhecer toda a trilha aí que ela desenvolve para as nossas soft skills das nossas alunas. Vou parar de compartilhar para a gente poder se despedir. Nath, muito obrigada em meu nome, em nome da Maria, que começamos a organizar aqui, mas também em nome de todas as mulheres da comunidade Labenu, alunas, funcionárias, ex-alunas, acho que todo mundo que está aqui assistindo, que conheceu essa live de alguma forma, cresceu muito
Eu, enquanto você falava, ia mandando para Maria, amiga, isso é para gente, isso também, isso também. Então, acho que todo mundo conseguiu se identificar. Muito obrigada e parabéns por ser tudo isso, por ensinar e por saber tão bem passar isso para gente. Eu acho que é a parte que mais importa, né? Você compartilhar esse conhecimento. Parabéns mesmo e muito obrigada. Olha, eu queria te agradecer pelo convite novamente. É sempre maravilhoso esse espaço aqui para Labenu, para as mulheres, para as nossas convidadas que hoje vieram aqui, que insistiram mesmo quando a transmissão caiu, tá? Mas é isso. Eu estou em casa, eu me sinto em casa e como mulher é maravilhoso, é gratificante saber que aqui eu tenho um acolhimento. Se você ainda não conhece a nossa Labenu, cara, vem pra gente, sabe? Entra aqui para você entender como esse processo, como é se sentir valorizada como mulher, como é ser uma colaboradora, como é ter uma amiga, né? Como é se você se fortalecer na rede feminina aqui dentro, tá? Então, desde já, eu quero muito agradecer a vocês, a Kelvin, a Larissa, a Joyce, a Adélia, a todos vocês que estavam aqui com a gente nesse bate-papo delícia, tá? Um beijo bem grande. Um beijo, gente. Até mais. Como eu falei, a gente vai pôr todos os links aqui, tá bom? E na outra apresentação também, vocês vão poder ter acesso a tudo. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Até mais, gente. Tchau!